Galera, então hoje a gente vai continuar o nosso vídeo falando um pouquinho sobre cadeias carbônicas. Lembrando que no outro vídeo que está no canal falava um pouquinho sobre o estudo do carbono. Hoje o nosso enfoque é estudar as cadeias carbônicas. Então vamos lá. O que é cadeia carbônica? Então, cadeias carbônicas, certo? São grandes grupos de carbonos que estão interligados entre si. Então, antes a gente estudava só um carbono específico. Agora a gente está estudando vários carbonos juntos, interligados. E a gente vai entender a classificação dessas cadeias carbônicas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de cadeias carbônicas. Tranquilo? Então, vamos lá. Como que a gente pode representar as cadeias carbônicas, galera? Existem três grandes tipos, existem outros, mas esses são os três principais. E daí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens de cada um dessas três maneiras, tá? Então, a primeira maneira que tem é a estrutural plana, a segunda é a estrutural condensada e a terceira é a representação por traços. Daí você fala e me pergunta, tá, professor, mas qual que é a diferença entre essas três? Na verdade, depende de qual finalidade eu quero para minha estrutura. Porque olha lá, a estrutural plana eu coloco todas as ligações, eu demonstro todas as ligações. Então, por exemplo, aqui eu tenho os três carbonos, certo? E eu coloco, no caso aqui, completo as ligações com os hidrogênios. Então eu tenho que mostrar todas as ligações. Então, por exemplo, aqui é o carbono, ele faz 4 ligações, eu tenho que mostrar as 4 de cada um dos carbonos. Tranquilo? Então, estrutural plano. Qual que é a vantagem? Em alguns exercícios que eu tenho que contar a quantidade de carbonos, ou a quantidade de hidrogênios, ou a quantidade de átomos que tem naquela molécula, essa fórmula é bem legal porque, como ela está bem expandida, ela ajuda na visualização. Então, ela é bem interessante usar essa aqui. No entanto, em cadeias carbônicas um pouco maiores, aí vamos jogar acima dos 5, 6 carbonos, a estrutural plana fica ruim porque fica faltando espaço, às vezes vai representar algumas ligações, começa a ficar ruim de estruturar isso. O que você faz então? Você vai fazer a estrutural condensada. O que é a estrutural condensada? A estrutural condensada nada mais é do que você representar, em vez de todas as ligações, somente a quantidade dos ligantes. Então, se vocês repararem aqui, ó, na nossa condensada, na nossa estrutural, representam a mesma molécula, ó, 3 carbonos, 3 carbonos. A diferença é que, ao invés de representar todas as ligações, eu vou representar somente as quantidades. Então, por exemplo, ó, o primeiro carbono tem 3 ligantes. Aqui estão os 3 ligantes do primeiro carbono. Segundo carbono tem 2 ligantes. Está aqui os 2 ligantes do segundo carbono. E aqui 3 ligantes. E aqui os 3 ligantes do segundo carbono. Tranquilo, galera? Então não tem mistério. A estrutural condensada é só isso. A vantagem da estrutural condensada é justamente isso que a gente acabou de falar. Ela ocupa menos espaço na hora de colocar a estrutura de uma cadeia carbônica. Se ela ocupa mais espaço, fica mais fácil de contar e tudo mais. Até às vezes mais fácil que essa primeira que foi mostrada aqui pra gente. E por fim, a representação por traços. A representação por traços, cada uma das pontas, das extremidades, no caso da representação, significa um carbono. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carbono, aqui eu possuo outro carbono, mais um carbono aqui e, por fim, um último carbono aqui, ou seja, eu tenho 4 carbonos. Olha lá, essa forma de representação é uma forma bem legal quando a gente está trabalhando com cadeias carbônicas muito grandes. Imagine você representar uma cadeia que a gente mostrou no começo da aula, aquelas cadeias carbônicas gigantes, pela estrutural plana ou pela estrutural condensada. Seria muito trabalhoso, então é mais fácil de representar por traços. Qual é a desvantagem desse tipo de representação? Em exercícios que eu preciso contar as ligações, por exemplo, quantos hidrogênios, quantos carbonos, às vezes é mais fácil de eu me perder nesse tipo de ligação. Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar aqui, ó, o número de hidrogênios não aparece. Como esse carbono só se liga a um carbono, ele tem que ter 3 hidrogênios aqui. Este carbono aqui, ó, ele está ligado a outros 2 carbonos. Então, se ele já faz 2 ligações,
tá? Ele precisa de 2 hidrogênios. A mesma ideia para esse. E esse aqui, o da ponta, precisa de 3 hidrogênios. Qual é a dificuldade? Isso está subentendido. É uma coisa que não está apresentada na imagem para mim. Eu tenho que pensar como isso funciona, certo? Mas vamos lá. Entendendo isso, vamos agora ver a classificação. Então, as cadeias carbônicas elas podem ser classificadas de 2 tipos. Elas podem ser abertas, alifáticas ou acíclicas. E esses 3 nomes significam a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tá? São as cadeias abertas. Elas possuem 2 extremidades, ou seja, um começo e um fim. E eu tenho as cadeias fechadas ou cíclicas, que elas não apresentam extremidades, formando um ciclo, em que geralmente a gente vai representar através de formas geométricas. Então, olha lá. Se a gente olhar aqui, fica bem fácil de definir qual que é fechada e qual é aberta. A primeira figura é uma cadeia fechada, ela apresenta um ciclo, ela não tem uma extremidade, não dá para saber onde começa e onde termina. E eu tenho a outra imagem do lado, que é uma cadeia aberta, na qual eu tenho aqui, no caso, 2 extremidades. Então, uma extremidade, 2 extremidades. Tem um começo, tem um fim. Tranquilo? É extremamente importante aqui enfatizar a questão dos 3 nomes. Tá? O nome mais comum que deveria ser usado é o aberto, então cadeia aberta. Mas às vezes a gente vai encontrar também as palavras alifática e acíclica, que a gente tem que lembrar que elas são sinônimos de cadeia aberta. Tranquilo? Vamos lá. Ainda dentro das subdivisões ou das classificações das cadeias, elas podem ser agora abertas, normais ou abertas ramificadas. Qual é a diferença entre elas? Vamos lá. Nas cadeias normais, eles não possuem ramificação, mas como a gente vai saber se tem ramificação? Seguinte, você vai ter que ver. Se tiver somente carbonos primários ou secundários, ela vai ser uma cadeia normal. Agora, se ela apresentar carbonos terciários ou carbonos quaternários, ela se torna ramificada. Daí você pode me perguntar, professor, mas ela tem uma cadeia de 10 carbonos e ela só possui um carbono terciário ou um carbono quaternário. Ela vai ser ramificada? Sim, ela vai ser ramificada. Ok? Então, olha lá. Normal. Por que normal essa primeira aqui? Olha lá. Esse carbono, ele é primário. Este carbono aqui, ó, ele é secundário. Esse carbono aqui também é secundário. E esse carbono é primário, ou seja, eu só tenho carbonos primários ou carbonos secundários. Então, ela é uma cadeia normal. Agora, se a gente avaliar agora a segunda imagem, a gente já sabe que ela é ramificada. Então, reparem lá. Ó. Este primeiro carbono, primário, primário e primário. Os 3 carbonos da extremidade são primários. Mas o do centro, ele se liga a 1, 2, 3 carbonos, ou seja, ele é um carbono terciário. Então, esta segunda cadeia é uma cadeia ramificada. Tranquilo? Super sossegado? Beleza. Vamos para a próxima classificação. Então, agora as cadeias podem ser saturadas ou insaturadas. Qual é a diferença? As cadeias saturadas só vão ter ligações simples. Mas daí eu enfatizo uma coisa. Entre carbonos. Ó, aqui, ó, vou até sujar aqui meu slide. Ó. Entre carbonos. Certo? Enquanto que as cadeias insaturadas, elas vão apresentar pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Volto a enfatizar aqui, ó, entre carbonos. Tá? Esse é o ponto-chave. Então, tem ligação somente simples entre os carbonos, ela vai ser saturada. Ela tem ligação dupla ou tripla entre os carbonos, insaturada. Tranquilo? Show de bola? Exemplos. A primeira aqui, ó, saturada ou insaturada? Saturada, só tem ligação simples entre os carbonos. A segunda automaticamente vai ser saturada porque eu tenho aqui, ó, entre o carbono 1 e o carbono 2, uma ligação dupla. Tranquilo? Olha lá. Homogêneas e heterogêneas. Vamos entender isso aqui então. Cadeias homogêneas, elas não apresentam heteroátomos. Então vamos lembrar a aula do outro vídeo, lá a aula de estudo do carbono. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono que vai estar entre 2 carbonos. Então, se a cadeia carbônica tiver um heteroátomo, se ela tiver um heteroátomo, ela vai ser heterogênea. Se ela tiver heteroátomos. Agora, se ela não tiver heteroátomos, ela vai ser uma cadeia homogênea.
Então, olha lá. É exatamente a mesma imagem do outro vídeo. Então, a gente pode analisar aqui, ó. Essa primeira imagem, eu tenho aqui um heteroátomo, certo? Porque ele é um átomo diferente de carbono, só que ele não está entre dois carbonos. Então, essa primeira imagem aqui, ou essa primeira cadeia carbônica, ela não é de uma cadeia heterogênea, sim de uma cadeia homogênea, porque eu não tenho heteroátomos. Em contrapartida, se a gente olhar agora a segunda figura, a segunda imagem, ou a segunda cadeia carbônica, eu tenho aqui dois heteroátomos, em que este aqui, ó, ele está entre carbonos, ou seja, ele é um heteroátomo real. Logo, portanto, ele vai ser uma cadeia heterogênea. Tranquilo até aí? Qual é a dificuldade até o ponto? Vocês estão vendo que são detalhezinhos muito fáceis, muito tranquilos. A questão é, cuidado para não confundir, tá? Por quê? Porque é muito fácil. Olha lá, a gente já viu cadeia aberta e cadeia fechada, cadeia ramificada e cadeia normal, cadeia homogênea e cadeia heterogênea, saturada e insaturada. Os exercícios eles vão misturar tudo isso ao mesmo tempo. E aí que está a questão, é lembrar de tudo isso depois. Ok? Seguinte, agora a gente vai entender um pouquinho sobre as cadeias fechadas. Então vamos lá. O que são as cadeias fechadas? São aquelas que não apresentam extremidade, elas são um ciclo. Eu vou ter, então, dois tipos de cadeias fechadas. Elas podem ser as alicíclicas ou as aromáticas. Qual é a diferença? As cadeias aromáticas, ou, né, elas vão possuir o anel aromático, que mais daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que é isso. Enquanto que as alicíclicas, elas não vão ter esse anel aromático. Tranquilo? A gente já vai entender melhor o que é esse anel aromático, mas vamos entender primeiro a classificação das cadeias fechadas alicíclicas. Então, olha lá. As cadeias fechadas, elas podem ser normais ou ramificadas. Tá vendo que já não tem mais a leitura, que não tem a explicação. Por quê? Porque é a mesma lógica que a gente viu para as cadeias abertas. Então, uma cadeia normal vai só possuir carbono secundário ou primário. E uma cadeia ramificada só vai possuir carbonos terciários ou quaternários. Só possuir não, desculpa, falei errado. Ela tem que possuir pelo menos um terciário ou um quaternário. Então, se a gente analisar aqui, ó, o ciclo pentano, ó, secundário, 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 secundário e secundário, ou seja, uma cadeia normal. Se a gente analisar agora esse aqui, ó, secundário, 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 no entanto, este carboninho aqui, ele vai ser terciário, ó, porque ele se liga a 1, 2, 3 carbonos, ou seja, ele é uma cadeia fechada, ramificada. Tranquilo? Então, a primeira imagem ali é uma cadeia normal e a segunda imagem é uma cadeia ramificada. Tranquilo, galera? Saturada e insaturada, mesma lógica. Saturada possui somente ligações simples entre átomos de carbono, enquanto que a insaturada vai possuir ligações duplas ou triplas. Então fica bem claro aqui qual que é saturada e qual que é insaturada. Então, saturada, primeiro grupo de imagens, e no segundo grupo de imagens a insaturada. Daí você pode me perguntar, professor, mas ali na imagem 2 da primeira, daqui da imagem mais da esquerda, eu tenho um oxigênio ali fazendo uma dupla ligação, ele não é uma insaturação? Não, porque a saturação tem a ver com a dupla ligação entre carbonos. E ali eu estou uma dupla ligação em relação ao oxigênio. Beleza? Então, atenção a esses detalhezinhos também para não cometer algum erro depois no exercício. Cadeias fechadas homogêneas e cadeias fechadas heterogêneas. Qual que é a diferença? Então vamos lá. Homogênea não apresenta heteroátomo. Heterogênea apresenta heteroátomo. Então olha lá. Não tem heteroátomos aqui e aqui eu tenho heteroátomo aqui e heteroátomo aqui. Ok? Então olha lá. Cadeia homogênea, cadeia heterogênea. Reparem que a ideia é exatamente a mesma, não muda de cadeia fechada para cadeia aberta. Tranquilo? Vamos lá. Cadeias aromáticas. E agora vem o nosso ponto-chave aqui para fechar a parte da classificação das cadeias.
As cadeias aromáticas, elas vão estar relacionadas com a presença do benzeno. Esse vai me perguntar, mas o que é o benzeno, professor? O benzeno é esse ciclo, ou seja, uma cadeia fechada com 6 carbonos, em que eu vou ter duplas ligações e ligações simples alternadas. Então, aqui ó, eu tenho 3 representações, vamos entender elas aqui. Ó. Então, ó, 6 carboninhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em que eu vou ter duplas e simples alternadas, os tipos de ligação. Então, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Essa aqui é a representação pela estrutural plana. Uma outra representação que a gente pode fazer é essa aqui, ó. Coloco 6 carbonos, só que eles não precisam ser mostrados, é uma representação por traços, e eu só represento as duplas ligações. Então, ó, dupla ligação, dupla ligação, dupla ligação. Lembrando que as ligações duplas e as simples, elas precisam ser alternadas, tá? Tranquilo? Deixa eu me perguntar, mas professor, mas o que é aquela figurinha do lado ali então? Essas duplas, essas simples ligações, elas podem variar, não tem uma posição correta, tá, entre elas. Então, por exemplo, ela está aqui nesse carbono, mas aqui numa outra estrutura eu posso colocar essa dupla ligação aqui, desde que eu alterne as outras duplas ligações, não dá erro. Ok? Então, como isso aqui pode variar, eu represento como um ciclo aqui dentro, como uma coisa que pode estar em rotação sempre, essas duplas e simples alternadas. Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Classificação das cadeias aromáticas agora. As cadeias aromáticas elas podem ser mononucleares, ou seja, quando elas apresentam somente um anel aromático, ou elas podem ser polinucleares, quando elas apresentam mais de um anel aromático. Dentro das polinucleares, eu tenho uma segunda classificação, que é a de núcleos isolados, ou seja, quando os núcleos não estão condensados ali, grudadinhos um no outro, e quando os núcleos são condensados, ou seja, quando os anéis aromáticos estão grudadinhos um no outro, certo? E daí a gente fecha todas as classificações de cadeias carbônicas. Se a gente pudesse resumir, galera, tudo isso em uma imagem, seria, ou num fluxograma, algo parecido, seria algo parecido com isso aqui. Então, se você não quer rever a aula, memoriza essa imagem, que vocês vão encontrar imagens bem parecidas com essas no Google. Então, olha lá. As cadeias carbônicas, vamos entender isso aqui então. As cadeias carbônicas, elas podem ser abertas, alicíclicas ou alifáticas, ou então fechadas, ou cíclicas. Vamos entender primeiro então só as abertas. As abertas elas podem ser normais ramificadas, que tem a ver com a presença ou não de carbonos secundários, terciários e quaternários. Elas podem ser saturadas e insaturadas, que vai estar associada com o quê? Com a presença de duplas e simples ou triplas. Lembrando que as saturadas é só para simples e as insaturadas têm que apresentar duplas e triplas ligações. E elas ainda podem ser homogêneas e heterogêneas, ou seja, quando apresentam ou não apresentam heteroátomos. Tranquilo? Agora, se a gente for analisar as fechadas, a gente vai ter lá, dentro das fechadas, a gente vai ter as acíclicas e as aromáticas, certo? Diferença entre elas. As acíclicas possuem, primeiro aqui, elas não possuem anel aromático, enquanto as aromáticas, como o próprio nome diz, elas possuem o anel aromático. Agora, entendendo melhor a classificação das alicíclicas, galera. As alicíclicas, elas podem ser normais e ramificadas, saturadas e insaturadas, homocíclicas ou heterocíclicas. O que tem a ver essas classificações? A mesma de cima. Então, presença de carbono terciário e quaternário para normal ramificada, presença de ligação dupla ou tripla para saturadas e insaturadas e presença de heteroátomos para as homocíclicas e heterocíclicas. Já as aromáticas, certo? Elas podem ser polinucleares, quando elas apresentarem somente um anel benzênico ou um anel aromático, e elas podem ser polinucleares quando elas apresentarem dois ou mais
anéis aromáticos. Lembrando que deíquinas polinucleares, elas podem ser isoladas, ou seja, quando elas não estão unidas diretamente, ou elas podem ser condensadas. Tranquilo? Volto a falar. A dificuldade do exercício aqui não está em saber todas as classificações, porque não são classificações difíceis, entender cada uma das classificações. A dificuldade está em lembrar de todas elas na hora de realizar um exercício. Tranquilo? Galera, eu espero que todo mundo tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, pergunta-me no Classroom ou deixa aí no comentário do vídeo depois, beleza? Abraços e até uma próxima.